Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo. O exercício de cálculo do livro Cálculo, volume 2, do James Stewart. O exercício ele diz o seguinte: esboce o campo de direções para a equação diferencial e use-o para esboçar três curvas solução. A equação diferencial é a equação derivada de y igual a meio vezes y. Perceba que nessa função, nessa equação diferencial, derivada de y igual a meio vezes y, o que nós vamos fazer é esboçar um campo de direções para a equação diferencial. O que é um campo de direções? É um campo que aponta para qual sentido, para qual direção e sentido, nós temos a variação de y em relação a x naquele ponto específico. Lembra que a derivada de uma função, uma de suas aplicações é o coeficiente angular de uma reta tangente. Em um ponto, nós podemos representar esse coeficiente angular de uma reta tangente por uma pequena seta parecida com um vetor na direção e no sentido daquele coeficiente angular. Por exemplo, uma reta tangente que tenha numa curva solução de uma equação diferencial que tem um coeficiente angular positivo, nós podemos deixar ali uma setinha indicando que naquele ponto o coeficiente angular da reta é positivo e nós temos uma reta tangente crescente, colocando a setinha para cima. Quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação, quanto menor o coeficiente angular, menor a inclinação. Se em um determinado ponto o coeficiente angular é negativo, nós temos uma reta tangente decrescente, nós podemos colocar uma setinha apontando para baixo. Se nós colocarmos várias setinhas, vários pontos, escolhermos vários pontos e colocarmos várias setinhas, nós temos o que nós chamamos de campo de direções para uma equação diferencial. E com isso nós podemos fazer um esboço. Lembra que o esboço não é uma solução. É só uma curva que acompanha a direção desses pontos. Dessas pequenas setas que indicam coeficientes angulares, as derivadas de y em relação a x nos pontos. Para isso, nós precisamos nós precisamos calcular alguns valores. No nosso caso aqui, nós fizemos uma tabelinha com alguns valores de y. Perceba que a derivada de y aqui depende unicamente do valor de y, então qualquer que seja o valor de x, a derivada de y é meio vezes y. Nós pegamos alguns valores de y, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e calculamos alguns valores para a derivada de y. Para y igual a menos 2, então 1 sobre 2 vezes menos 2 vai dar menos 1. Então, nós temos ali, se você imaginar que menos 1 é o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva, menos 1 é o coeficiente angular de uma reta decrescente, e forma 45 graus com o eixo x, 45 graus no sentido negativo. Se o y for menos 1, a derivada de y é menos meio. Se o y for 0, a derivada de y é 0. Isso significa a derivada de y igual a 0, que o coeficiente angular das retas tangentes para y igual a 0 é nulo, ou seja, nós temos retas horizontais. Nós não temos inclinação em relação ao eixo x. Para y é igual a 1, nosso coeficiente angular é meio. Para y igual a 2, nosso coeficiente angular é 1. Nós podemos plotar essas pequenas setas, indicando esse campo de direções num sistema de eixos. Se nós colocarmos aqui o eixo horizontal e o eixo vertical, o eixo x e o eixo y, marcarmos alguns valores de x, perceba que essas setas elas vão se multiplicar. Pegarmos aí x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Y igual a menos 2. Perceba que para y igual a menos 2, o coeficiente angular das retas tangentes, as curvas que passam pelos pontos e possuem ordenada menos 2 é menos 1. Ou seja, qualquer reta tangente que seja solução dessa equação diferencial e passe por um desses pontos, a sua reta tangente tem uma inclinação de 45 graus, ou π sobre 4, no sentido horário, em relação ao eixo x. Ou seja,
Se nós representarmos isso em setas, nós vamos ter setas parecidas com essa. Para qualquer valor que esteja sobre a reta y igual a menos 2. Para y igual a menos 2, o y', ou derivada de y, que seria o coeficiente angular das retas tangentes, é igual a menos 1. E para a reta em que o y é igual a menos 1, o coeficiente angular é menos meio. Perceba que a inclinação, né, o menos meio, é um valor que mostra que o ângulo formado pelas retas tangentes e o eixo x é menor que 45 graus. Então, nós temos uma inclinação ligeiramente menor. Nós podemos representar isso por setas com inclinações menores. Então, qualquer ponto que tenha como ordenada y igual a menos 1, nós vamos ter retas representando um coeficiente angular que é igual a menos meio. E para y igual a 0, que é o nosso eixo x, para y igual a 0, nós temos retas horizontais. Perceba que a derivada de y igual a 0. Então, para y igual a 0, nós vamos ter nesses pontos retas horizontais, apontando, né? As nossas setinhas mostram que o coeficiente angular dessas retas tangentes é igual a 0. E para y igual a 1? Para y igual a 1, nós temos coeficiente angular igual a meio. Nós vamos representar por setas, né? Lembra que meio é um coeficiente angular positivo, então são retas tangentes crescentes. Nós vamos representar por setas iguais às setas que nós tínhamos em menos 1, só que ao invés de decrescentes, são setas crescentes. Y igual a 2, nós vamos ter coeficiente angular igual a 1, ou seja, as retas tangentes às curvas solução de y' igual a meio y são retas cujo coeficiente angular 1 mostra um ângulo de 45 graus em relação ao eixo x. É a mesma coisa para y igual a menos 2, só que crescente. Então, nós vamos ter, né, setas indicando isso dessa forma. Então, nós temos aí uma pequena representação do chamado campo de direções, né? Esboce o campo de direções para esta equação diferencial. Então, nós temos aí as representações do que seriam os coeficientes angulares de retas tangentes. Use-o para esboçar 3 curvas solução. Uma primeira curva solução são curvas que acompanham esses campos de direções. Perceba que quanto mais setas, né, você coloca, melhor. Quanto mais e mais próximas, melhor é o seu campo de direção. Porém, isso é muito trabalhoso, por isso nós vamos fazer só algumas. Se nós colocarmos aqui uma curva acompanhando, nós teríamos aproximadamente uma curva acompanhando esse campo de direção na parte positiva do eixo y. Seria uma curva, é o esboço de uma curva solução dessa equação diferencial. Da mesma forma, nós teríamos aqui uma curva na parte negativa, acompanhando esse campo de direção. E perceba que entre as duas nós temos uma horizontal, que também é solução, né? Também é solução, é uma curva solução dessa equação diferencial. Essa horizontal é interessante, que essa horizontal é y igual a 0, né? A derivada de y igual a 0 é 0. Ou seja, nós substituirmos o y por 0, a derivada de y igual a 0 é a solução dessa equação diferencial. Então, nós temos aí um exemplo de um campo de direções, que nada mais é do que esboçar através de setas, aparentemente com pequenos vetores, né, ou pequenas setas indicando a direção das retas tangentes. E essas direções, né, esse conjunto de setas, dá uma ideia do comportamento das curvas solução da equação diferencial. Espero que tenha entendido, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, divulgue o canal, ajude a crescer. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado.